Chegou? Programa de hoje, uma bela sacudida no cenário político e jurídico do Brasil. Se você está investigando um caso que de forma direta ou indireta possui irmãos seus, bom, isso é suspeição, tá na lei. E tudo sobre o Banco Master. O cara é um dos maiores advogados do Brasil. Praticamente uma enciclopédia penal. Então, se a medida cautelar, ela impede que as pessoas falem umas com as outras, bom, o problema aqui é das medidas cautelares. Faz alguma coisa! O grande André Marcília! Professor Marcília está aqui com a gente. Eu já imediatamente gostaria de convidar você que está acompanhando o Pânico agora para que acompanhe o canal dele, que é o... Que é André Marcília. Não, mas tem o canal do YouTube. O canal do YouTube é um endereço difícil. É André difícil. Marcília no YouTube que já sai lá. Então, beleza. Então, Marsiglia, é Marsiglia. André Marsiglia. Marsiglia é italiano. Marsiglia. É família. Isso aí. E lá e acompanhe, se inscreva lá, porque, é sensacional. O Marcília tem sempre, e ele sabe colocar muito bem os temas de uma maneira simples que a gente possa entender. Porque a pior coisa que existe hoje em dia é o jornalista querer mostrar muita sabedoria e fica tudo muito confuso. Muito confuso. Erudição. Isso, e a gente quer entender mesmo. E quer entender essa história que está acontecendo com a Suprema Corte, com o Vorcaro. O que vai dar isso, Marcília? Você que está acompanhando isso aí de perto. Pô, Emílio, eu espero que dê realmente em alguma coisa. Eu tô bastante crente que a gente vai ter uma solução. Veja só, muita gente fala assim, o Brasil é um país da impunidade. O Brasil não é um país da impunidade. Veja o que aconteceu com a Lava Jato. Houve punição. O problema é que o Brasil é o país da despunidade. Te pune e depois... Te pune bem, dispune melhor ainda. E despune. Então, não existe lugar nenhum do mundo em que você descondena uma pessoa, como aconteceu aqui com o Lula, que você desliquida um banco, como, enfim, tentaram fazer com o Master, e a gente dispune as pessoas que são punidas. Esse é o problema. Então, a gente precisa punir. Isso eu acredito que vai acontecer. Eu acho que a gente está muito perto de um impeachment de ministro, a gente está muito perto dessas pessoas que estão envolvidas nessa turma, como era o grupo de WhatsApp do Vorcaro, serem condenadas. Precisa ser condenado, investigado e delatarem logo antes que os outros sicários, não é? Quebrem dentes. Quebrem dentes, ou quebrem sua própria alma. Se é que foi isso realmente, a gente está aguardando aí as imagens. Queremos as imagens, que as imagens não sumam, como algumas sumiram também. 181 câmeras sumiram, não foi isso? Pois é. No 8 de janeiro, 181 câmeras. O Flávio Dino não sabia que o contrato... É inacreditável. O contrato apagava as imagens, ele não estava muito a par. E aí sumiram essas imagens. Tomara que agora não suma, essas pessoas todas sejam punidas. Acho que está muito próximo de a gente ter alguém delatando. A gente já viu aí, por exemplo, a tal da Marta, né, que era uma das 28 bilhões de namoradas do Vorcaro, se manifestando de que vai ter uma defesa própria, etc. Então, se não fala lá, fala cá, alguém vai falar e essas pessoas serão punidas. Mas a gente precisa vigiar para que não despunam, como aconteceu com os últimos episódios no país. Então, mas para começar a história, o rolo do Vorcaro com o Márcio, o que ele fez de errado ali para ele estar em cana hoje? Bom, primeiro que a gente teve uma fraude imensa, né, aos investidores. O banco tinha lá títulos podres e etc. Enfim, é uma questão do sistema financeiro que ele fraudou todo mundo. E essa fraude não afeta só o investidor, mas afeta todo o sistema financeiro que funciona também, né, na base da confiabilidade. Os outros bancos. Os outros bancos que vão ter que pagar essa conta por causa do fundo garantidor. Todos nós somos clientes de algum banco. E esses bancos todos formam um pool, um combo, de cada um põe um valor, e isso é o fundo garantidor que vai pagar essa conta. Eles vão ter que provavelmente repensar até daqui por diante esse fundo garantidor. E frauda também a República, né, Emílio? Eu acho que é isso que ficou bastante evidente. O cara comprou o Brasil inteiro.
Comprou todo mundo. Pessoas importantes. Pessoas importantes e um banco desse tamanho. Emílio, olha só, se o Banco Master, com o tamanho e a irrelevância que tinha, conseguiu comprar o Brasil inteiro, imagina o que não pode fazer o crime organizado. Exato. As facções criminosas dentro do país, que aliás o governo recusa-se assim nomeá-las, e a gente já está vendo que o Trump vai considerar, querendo ou não, facções criminosas. É necessário mesmo, porque a gente tem um problema sério no país. Imagina o poder que não tem uma facção se o Master conseguiu fazer o que fez. E fez, né? As fintechs tinham algumas relações com alguns grupos. Pois é, fora se uma coisa não tiver ligada à outra e se tudo não tiver ligado ao escândalo do INSS, etc, Sim. etc. Então, mas aí o Vorcaro, ele tinha pessoas importantes dentro do Banco Central, dentro de vigilância, para saber até que ponto ele podia roubar, é isso? Pois é, e aí... Eu não consigo entender isso. Por que então, esse é um ponto importante. Por que o Vorcaro precisava de tantas relações? É só o banco? A questão dele é só com o banco? E eu creio que as investigações vão chegar num determinado momento em que descubram que o banco talvez fosse uma fachada para outras negociatas. Negociatas em que essas autoridades estivessem envolvidas. Talvez a gente tivesse ali no Banco Master uma sede que tinha tentáculos em tantos lugares, em todos os lugares brasileiros. Então, eu estou falando aqui de crime organizado, estou falando aqui de lavagem de dinheiro. Por que você tem um banco e tem um sicário? Ué, não precisa ter um sicário para ter um banco, né? Então por que ele tinha essas pessoas debaixo da asa dele? Por que ele precisava de tantas relações, comprar todo mundo? Será que o interesse era só esse? Creio que não. Mas aí as investigações vão avançar. É possível que o Banco Master, ele fosse talvez mesmo um polo irradiador de problemas muito maiores ligados a crime organizado, facções e outros escândalos mais que envolvam essas autoridades. Entendi. É um bicho enorme. Ô, doutor, você é advogado também, né? A gente está no início, né? Então isso é a ponta a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Só que só nesse ponto, como você é advogado, existe um negócio que chama-se tráfico de influência. Você tem uma empresa, um banco, e você transita e contrata advogados que têm relação com o nosso STF, é uma coisa que não fecha a conta. Em nenhum país do mundo a gente consegue ver isso. Então a gente tem 2 ministros aí supostamente envolvidos e precisam explicar essa relação. Porque tem no celular, tem o resort, né? Tem você viu a última mensagem, ela classifica que tem uma relação. Aonde está esse lugar que a gente pode, pelo menos, ter uma manifestação? A gente, as últimas, primeiro que a relação com o Toffoli, vamos dizer, a suposta, porque, enfim, está em investigação, espero que esteja em investigação, mas o próprio Toffoli, ele confessou que ele era sócio da empresa, da Mari. Mas parou essa investigação, parou. Pois é, parou por quê? Porque o Gilmar Mendes deu uma decisão mandrake, né? Criou uma relatoria paralela ao André Mendonça, esse caso está com o André Mendonça. Sim. O caso do Lulinha, que se origina da CPMI o André do INSS, é o André Mendonça. Que assina. E o Domarid, que está ligado ao Master, está com o André Mendonça. O que eles... Olha esse caso do Gilmar Mendes, olha que bizarro. O que aconteceu? Tinha um processo de 2021 sobre a CPI da Covid de uma produtora brasileira, que era a autora. Estava encerrado o caso. A Maridit peticiona no meio desse processo encerrado e pede o mesmo benefício que foi obtido lá. O Gilmar Mendes, que foi o relator do caso de 2021, fala, opa, é comigo mesmo, e dá. Entendi. De ofício, sem ninguém pedir, dá um habeas corpus sem ninguém pedir, ainda inventa isso. Quer dizer, a gente está nesse lugar. Então, é muito sério tudo isso. E quando o Toffoli topa, digamos assim, assume, confessa que era sócio da Maridit, a gente precisa entender que essa Maridit estava ligada ao REAG, o REAG está ligado ao Master e o Master estava sendo investigado pelo Toffoli. E o REAG foi um dos compradores do resort. Portanto, o Toffoli, ele assumiu, ele confessou. Ao confessar que ele estava com a Maridit, era sócio da Maridit, ele confessa que ele teve relação com o resort. Um resort que tinha um cassino clandestino. É essa relação que precisa ser investigada. Mas isso todo mundo sabia, né, também. Pois é, mas agora está escancarado. Isso aí teve a jornal foi lá, entrevistaram... Mostraram o resort, mas mostraram o cara descendo. Estão jogando areia agora ele precisa se tornar um investigado. Ele não é só que ele tem que sair do caso, não é só uma questão de impeachment. Exato. O Toffoli precisa ser investigado.
O Moraes também, ao dar as explicações, ele deu explicações. Não, eu não... Agora eu adorei essas últimas notas do Moraes, porque ele falou assim, eu não tive viagens privadas com o Vorcaro. Isso. Bom, mas então teve... Privadas não teve? Teve quais? Abertas, públicas. Não estive no endereço universitário. Neste endereço. Então teve outros. Parece que a tua mulher tá interrogando. Você saiu pra balada? Quando a gente não fui pra essa. A Eu gente fui no precisa bar. contar uma puta história. Você tem que dar uma volta enorme. É aquela história, né? Você tá com vontade de sair agora aqui e tomar um cafezinho no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro. Vai contar isso pra tua mulher que você tá com essa vontade. Por que você vai tomar café hoje? Não, Você responde, não tava no bar, eu tava na calçada do bar. Não era pra você chegar e falar assim, eu nunca estive com o Vorcaro, nunca viajei pra nenhum endereço desse. Mas não foi isso que foi dito. Agora também, essa nota da esposa do Moraes também é bem esquisita que saiu hoje. Porque saiu, tirou do... Pois é, a nota da esposa dele diz assim, primeiro que ela assume que ela era responsável, uma das funções que ela disse que exerceu foi de fazer o compliance do Master. Isso. Agora, ela é do compliance. Você é do compliance, não viu? Você não tinha coisa melhor para dizer? Porque o Vorcaro foi preso numa operação chamada Compliance Zero. É o nome da operação, inclusive. Ela é responsável. Aí ela vai lá e diz que foi responsável. Aí depois ela fala o seguinte, eu fiz 94 reuniões e dei 36 pareceres. Se você em 22 meses de prestação de serviço e ganhava 3,6 milhões por mês, que dava em 3 anos os tais dos 129 milhões. Se você pegar 94 reuniões e 36 pareceres, dividir isso por 22 meses, que foi o tempo da prestação de serviço, dá 4 reuniões por mês e um parecer. Se você, Emílio, pensar, fazer 1 milhão um parecer por mês, vai. 1 milhão. Um ex-ministro do STF, se você procurar ele para dar um parecer, ele vai te cobrar 500 mil no máximo. É, isso aí. Ela cobrava, vamos lá. Eu tô dando de bandeja. Tá bom. 1 milhão. Só na promoção. Na promoção, 1 milhão. E aí você pega 4 reuniões. Se cada reunião custasse 200 mil reais, uma reuniãozinha é 200 mil reais. Estou falando de valores irreais. Não dá os 3,6 milhões. Então, as explicações deles só estão complicando ainda mais. Mas eles estão acuados, estão na parede e por isso estão explicando, e isso é bom. Mas o que vai acontecer? Porque muita gente, aqui no Brasil, aquilo que você falou, a gente já perdeu muito um pouco a esperança de que vai acontecer alguma coisa, né? De fato. O que vai acontecer de fato? O que vai rolar com os ministros? Eles vão sair, vai ter impeachment, vai ser... O que vai ser? Olha, Emílio, se nós mantivermos essa mesma pegada, vamos dizer assim, e eu estou falando da grande imprensa que estava dormindo até ontem. Opa! Não é? Agora está assustado. Gigante acordou. Então, mas espera lá. Mas estava dormindo? Tava com... Sabe cavalo? Cavalo, quando vai andar, eles põem um negócio chamado antolhos. Sim, que é o... Que é para ele não desviar o olhar. Eu acho que tava com antolhos, né? Não tava dormindo, tava marchando. Porque não bateu na deles, ele falou assim, não vai me afetar, a gente tá de boa. Ou não vai afetar... escalando algumas coisas aí que começou a chegar na turma. Ou não tinha interesse. Tem um lance do sicário, que era, vamos bater no jornalista. Ele falou, opa... Parece que está escalando, mas isso aí uma hora chega em nós. Ô Morgado, acho que tem uma coisa com a grande imprensa que foi o seguinte, por uma das razões, a gente precisa dizer aqui, que a grande imprensa ficou quieta esses 7 anos, porque tudo isso aí começou em 2019. Isso aí. O inquérito das fake news. É isso aí. Se a grande imprensa tivesse acordada durante esses 7 anos, não tínhamos esse escândalo de hoje. Porque o monstro se criou a partir... Exatamente. É isso, você começa a alimentar o dragão fica grande e te engole. E aí eu chego na pergunta que o Emílio falou, onde vai chegar. Você acha que, por exemplo, a gente viu a grande mídia, a Globo, por exemplo, falando e desmentindo a nota do ministro. Você acha que isso daí vai ter uma pressão? Ou você acha que, de repente, o ministro vai colocar eles também, como colocou a Jovem Pan, em muitos veículos, como fake news? Coloca no inquérito, vocês estão mentindo, vocês estão falando. Eu falei que não tive mensagem, vocês me desmentiram, então vocês vão entrar no inquérito. Você acha que isso acontece ou isso repercute de uma certa forma? Acho que não. Acho que o ministro não vai dobrar ter a aposta. Coragem de botar uma Globo no inquérito das fake news. Sim. Entendeu? Então, ele fez isso durante esses anos com alguns veículos, com alguns jornalistas. Agora, até porque não é só a Globo. Exato. Agora eu te pergunto, e os caras que estão presos lá?
Os caras que estão lá do 8 de janeiro, os velhos. Pois é. Aquelas velhas. E essa turma? Pois é. E essa turma? Quem é essa turma? O que vai acontecer com essa turma? É uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Essa turma foi presa baseada ou foi julgada baseada em um juiz que é desse jeito? Que recebia, supostamente, vamos lá, mensagens de um bandido vai bloquear. A Lava Jato, Emílio, a Lava Jato foi anulada por supostas conversas entre o promotor e o juiz. A gente tem aqui, possivelmente, um juiz conversando com o bandido agora. Sim. E aí, tudo bem? E aí vai seguir assim? Com mensagens apagadas, com mensagens apagadas. Que foi uma das coisas que ele também colocou, né? Que não podia apagar. Que rolo, hein, Marcelo? Então, eu tenho certeza de que se a imprensa mantivesse, a grande imprensa, a imprensa de uma forma geral, sobretudo a imprensa, vamos dizer assim, mais ligada à direita, que tida assim, tem feito esse trabalho há 7 anos. Mas se a grande imprensa agora, que acordou do seu sono profundo, eu não sei se o sono profundo também não foi, porque ela acredita que conseguiu amansar o bolsonarismo, que é uma coisa que, enfim, se desejava, as redes sociais, porque você não precisa se controlar ou censurar, basta você fazer o outro ter medo de que isso possa acontecer. Exatamente. Talvez isso tenha acontecido na cabeça deles, eles falam, bom, agora a gente pode bater no que está errado. Se esse trabalho se mantiver, nós, Emílio, creio eu, estamos próximos, talvez não seja nesse ano, mas estamos próximos de ter, pela primeira vez na história do STF, inclusive, que tem 140 anos de história, um ministro preso, ou mais de um. E, não tenho dúvida também, ministros impeachmentados. Eu acho que esse vai ser o desfecho. Esse vai ser o desfecho. É aquilo. O que eu queria saber... Pode ser que a gente depois jogue fora, mas... Então, eu acho que as pessoas... O que a gente quer saber é a verdade, né? Quer saber o que realmente... Restabelecer o que realmente acontece, né? Porque aí você vai ficar... Porra, você ter dúvida da Suprema Corte é um negócio ruim, né, Marcília? É ruim, né? É o que baliza. O juiz... Se você tem um juiz fazendo corretamente o que ele tem que fazer, você não tem mais narcotráfico, você não tem mais bandido, você não tem mais nada, porque o juiz é o cara que assina, cumpra-se, né? É o cara importante, né, na sociedade. Pô, lógico, você não confia no juiz. A gente vai ficar em dúvida, vai falar, pô, mas isso aí, o que é, o que não é, né? Isso é ruim, né? Você falou o exemplo eu acho que o Daniel trouxe o negócio da mulher, né? Ou você falou da mulher do cafezinho, você vai avisar pra mulher que você vai tomar um cafezinho, a mesma coisa da tua mulher. Você fica na dúvida se houve ou não a traição. Precisa passar limpo. Difícil, né? Precisa passar você limpo. Conviver com uma pessoa, você tá casado. Então, mas eu te pergunto Prefiro agora... não saber, eu não sou desse não, acho que ninguém aqui. Eu te pergunto agora, há interesse de passar isso tudo a limpo? Hoje parece que sim, por isso que eu digo, se nós tivermos um Congresso fortalecido, e a gente tem tudo para que o ano que vem isso aconteça. As eleições apontam que a oposição vai ganhar o Congresso de uma forma imensa. Eu tenho dito, não adianta só ter deputados ou senadores. Eu estava até hoje numa entrevista, acho que era com o Magno Malta, e eu falava isso. Precisa a oposição ganhar as eleições, tomar a presidência e acabar com a possibilidade da presidência segurar a vontade da maioria. Porque hoje o presidente do Senado e o da Câmara servem o Columbre. Que também supostamente... Mas quem escolheu lá? Supostamente. Quem escolheu foi os caras da direita também. Mas quem colocou? Pois é. E aí a direita precisa entender o jogo. O jogo é ganhar a presidência e mudar o regimento interno para tirar poderes do presidente para que ele não possa impedir a vontade da maioria. Se isso for feito, se a gente tiver um Congresso corajoso, se a grande imprensa ela seguir acordada, e se esse caso não sair da mídia, eu acho, Emílio, que o caminho é a gente chegar nisso que eu falei. Agora, se nada disso ocorreu, se um desses pilares cair, bom, aí muda todo o jogo. Nesse caminhar, o trem, dessa maneira como está, a sequência e a gente confirmando essas mensagens, vai bloquear um bandido falando isso com um ministro, você tendo um ministro supostamente dono de cassino, pô, não tem como. Isso vai resultar. E a relatoria com o André Mendonça, que supostamente está com vontade de botar lenha na fogueira, pelo menos até agora, bom, eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos ver se esse cenário se mantém. A esperança Então, mas agora, vejam bem a situação. É um negócio complicado, porque é difícil a gente entender. Quem vai julgar? O Vorcaro
são esses caras que estão envolvidos. É a segunda turma. Você entendeu? São. É um negócio maluco. Quem vai julgar? São 5 juízes, certo? Que é a segunda turma. Isso. Que é o nosso querido Alexandre, Toffoli. o Toffoli, o Gilmar, o Fux, né? O Fux volta. O Fux também tá lá. Fux. E a Carmen. Mas esses 5... Mas então, calma aí. Vocês entenderam? Só pra entender uma coisa, os 5 que vão julgar são os 5 que supostamente estão no meio do negócio. Aí o cara julga, inocenta e Entendeu? fala, tá vendo como vocês E fizeram pior, fake se news? for Eu pra quero que você Câmara, explique isso. o Alcolumbre também supostamente pode... Mas aí tem um lance. Você vai se lembrar que na Lava Jato, vou usar o exemplo do Gilmar Mendes. O mesmo Gilmar Mendes que chorou diante do Zanin e tomava água, lembra disso? Sim, lembro. Olha, ele atuou de uma forma corajosa e etc. Era o mesmo Gilmar Mendes que na época da Lava Jato era lavajatista, vamos dizer assim. Estava a favor da Lava Jato. Os ministros são políticos. Então, por isso que eu falei, se a gente tiver esse combo, que é a grande imprensa empurrando a história, como dizia o Barroso que devia fazer o STF, empurrando a história, se nós tivermos essa pressão popular, se a gente tiver um Congresso cobrando, se a gente não tiver, a partir do ano que vem, mais um 2-1 entre STF e governo federal, ou seja, uma mudança de prisma no governo federal, talvez esses ministros que hoje olham para essas... batem palma para o errado, amanhã batam palma pro certo. Os ventos mudam. Os ventos mudam. Olha, uma coisa é certa, agora a segunda turma vai julgar... tem que ser lei, né, Marcília? A lei... A lei não pode, né? Mas o tribunal é político. Claro. Mas o STF é um tribunal político. Não tem jeito. Isso é inescapável. É inescapável. É um tribunal político. E aí, a relatoria, inclusive estando com o André Mendonça, pode ser um sinal de que esses ventos possam correr. Um bom exemplo disso é agora. A gente vai ter a segunda turma mantendo ou não a decisão do Mendonça sobre a prisão do Vorcaro. Você acha, Emílio, que o Toffoli vai estar lá? Vai julgar. Você acha que eles têm coragem, depois do Vorcaro, do Sicário, querer sequestrar Lauro Jardim? Você acha que eles têm coragem de falar, não. Publicamente. Vamos livrar o Vorcaro. Não tem, mas é ruim. Mas é ruim até pra eles. O cara usa o nome jurídico bonito. Eu sei, mas é ruim até pro Toffoli. Ele julgar. É ruim. O português lá. Vai lá, português. Parece o Marcelo Carvalho da Rede TV. É verdade. É o Mega Senha. Marcelo Carvalho. Tempo na tela. Nosso querido Marcelo Carvalho. Não, então, e desculpa até a pergunta, se ela for assim, uma pergunta imbecil, mas assim, eu vou fazer. O seguinte, digamos que fique provado, né? Tudo ok. Os ministros supremos X, Y, Z estão supostamente envolvidos, né? E aí o que acontece? Isso tem que ir para o Senado, eu imagino, certo? Ou seja, aí o Senado tem que tirar o ministro supremo, que se isso não acontece, fica só aquela coisa, não, legal, você é culpado. Aí outro diz, não, legal, verdade, eu sou culpado, desculpa aí. Ou seja... Como resolve? Como é que resolve? Porque fica um rolo que não tem solução. Ou a polícia direto, se tiver comprovado alguma coisa, já pode prender? Como que funciona isso? Porque você pode dizer, você é culpado de, sei lá, meu vizinho diz, olha, eu sou culpado do vazamento. Eu digo, desculpa, eu sou mesmo. Mas não faço nada. Não tem pergunta imbecil, tem sempre resposta imbecil. Claro. Eu vou tentar não ir por esse caminho. Mas veja, essa é uma questão interessante. O Senado pode, não são coisas indissociáveis, o Senado e o julgamento criminal. Então, o impeachment é um julgamento político. Pode acontecer e pode também haver um julgamento criminal. Vamos lembrar do Collor, lembra? Ele foi impeachmentado e foi julgado dentro do STF. Inclusive lá, depois inocentado por conta do Fiat Elba. Quem não se lembra dessa história? Na época era o Fiat Elba. Fiat Elba. A gente era mais o Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro era comer pastel sem máscara. E era baleia. Importunar a baleia. Importunar a baleia. A gente vai melhorando. O Brasil, o Brasil... Mas o fato é o seguinte, criminalmente é possível, sim, ministro ser julgado. E quem julga ministro? Os próprios ministros. Né? Então, os ministros têm foro privilegiado. Eles são julgados pelos seus pares. E esse é um problema sério que a gente nunca teve. Esses escândalos todos pelos quais a gente passou, Mensalão, Lava Jato, agora o Tofolão ou esses outros escândalos que o pessoal tem chamado, a gente tem um problema que é o STF no centro da história, como protagonista do escândalo, um dos. E isso nunca aconteceu. A gente vai ter que pensar para o futuro uma forma do STF poder ser julgado
de fora, por alguém de fora, por algum órgão externo. O CNJ hoje faz um papel subserviente ao STF, por exemplo, não serve para isso. Até porque o presidente da CNJ é o membro A própria PGR, né? Que também ficou. PGR hoje é um parça, né? Ali do STF. O Gonê, você sabe que o Gonê tem um apelido dentro do STF que é PGR, é Paulo Gonê Resolve, eles chamam. Porque o princípio de toda a história do que a gente vive são 3 poderes, são independentes e um fiscaliza o outro. Né? Um fica de olho no outro para não ter alguém mandando mais. Só que quando 2 se juntam, ferrou. Isso foi pervertido, porque a gente tem hoje, não só se juntam, mas eles se juntam e submetem ao terceiro. Então você tem hoje o executivo, o Lula mesmo já deu entrevista dizendo que a governabilidade dele depende do STF. E claro que isso o STF depois pede uma ajuda. E você tem o Congresso submetidos pelo foro privilegiado, pelos crimes imensos que eles inventaram decorrentes da fala. Você tem Van Hatten, Nicolas, todos eles foram investigados, julgados por falar. Por falar no púlpito, por falar lá no... Onde ele tem que falar. Isso, onde ele tem que falar. O próprio Bolsonaro. Isso é um crime inventado. O artigo 53 da Constituição é claro, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Os caras relativizaram isso. Tem que mudar esse cenário aí, tem que ser igual na Alemanha e a gente tentar um outro caminho. Tem que ser igual na Alemanha, tá bom pra você. Vamos ser Alemanha amanhã. Não é amanhã, mas se a gente tem dentro dos ministros do STF... Eu não quero ser alemão. Eu não quero que um presidente indique o ministro do STF, porque quem ele indicou um é advogado, o outro deve alguma coisa política. Precisamos ter uma reforma do judiciário. Comigo ou não, Marcília? No mínimo, mais pra frente. Então tá. Agora. Eu e o Marcília. Ô Marcília, deixa eu só... Pô, o Marcília dá show de bola, né? O professor Marcília, sigam lá o Marcília, é muito legal você seguir o Marcília, que ele tá sempre... Ele é bom demais. Todo dia ele publica alguma coisa. É André Marsiglia. André Marcília tá aí em tela para você anote aí. Você que está no rádio acompanhando a Jovem Pan aí no carro, anote aí, guarde André Marcília para você seguir o Marcília nas redes sociais. Obrigado, viu, Marcília? Eu vi ali que você... Tá, põe a tela. Não tá inscrito. É o Delari, ele É o Delari. Agora escreveu. O Delari só segue acompanhantes.com. Isso.